Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e explico a brincadeira que a gente sempre faz aqui para você não esquecer que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes há mais de 40 anos, não é não, Sabrina? Sim, e eu sou a Sabrina Baes, estou aqui hoje para contar histórias de pessoas que conectaram com o seu propósito e assim mudaram a sua vida e a vida de muitas pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades, encontrando confiança para se tornarem referências. Nós no NovoCast acreditamos que essas histórias possam servir de inspiração para você, guiar você em novas possibilidades. Hoje a gente está com uma história que vai aquecer o coração do sul-mato-grossense, eu tenho certeza disso. No pouquinho que a gente estava conversando aqui já estava muito legal, já estava com o meu coração aquecido e orgulhoso de ser sul-mato-grossense. Vai lá, Sabrina. Legal, então vem com a gente nessa jornada aí de transformação pessoal, né? Que você possa pegar algum insight dentro do que a gente vai aprender com a nossa convidada de hoje. Eu vou tentar a gente vai tentar resumir aqui o currículo dela, porque tem muita coisa que ela já fez, pessoal. Então, a nossa convidada hoje é atriz, diretora, professora teatral, produtora cultural, graduada em artes cênicas na Unirio, foi produtora executiva de shows, do Circuito Popular de Mato Grosso do Sul, coordenadora e ministrante das oficinas em projetos relacionados à cultura indígena, do curso de produção audiovisual, curso de cinema documentário, é parecerista no Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, foi diretora-presidente da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, foi diretora premiada no Icumã Lab em Goiás, foi produtora executiva do Festival de Cinema e Gastronomia Comida e Movimento em 2023, diretora do curta-metragem Sem Paralelo também em 2023, coordenadora do Bonito Cinesur, Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, de 2023, 2024, coordenadora agora, né, atualmente também do Festival da Juventude, agora 2024, e também diretora executiva da Marruá Arte e Cultura, que é a sua empresa, né, desde 92 até a atualidade. Dentre muitos outros projetos, pessoal, que se eu fosse falar tudo aqui, a gente não começa o programa. Então, ó, prepara o teu tereré aí, que a gente já vai preparar o nosso aqui com a Santo Antônio, para a gente conversar com a talentosíssima Andréia Freire. Obrigada, Andréia, por você estar aqui. Poxa, uma satisfação. Pô, que bom. Essa recepção, fico até emocionada. Ah, legal. Uma alegria estar aqui, podendo falar de arte e cultura com vocês. Prazer Legal. é nosso. Ela é muito querida, né? A gente tem no final do programa, quem que deveria estar aqui? O Márcio de Camila, apaixonado em você. Você tem que trazer a Andréia pela história dela, então a gente fica feliz que deu certo, né? Então, antes de começar, eu vou começar o nosso tereré aqui também. Então, você aí na sua casa já tá com a sua Santo Antônio? Pega aí que eu vou começar aqui. E aí, Andréia, antes da gente começar efetivamente no que a gente queria falar, quando o Márcio, né, falou de você pra gente, a gente descobriu que você fez um podcast sobre a Glauci Rocha. Glauci, Eudé Ilgen Fritz Correia de Araújo Rocha, né? Mais conhecido como a Glauci Rocha, que leva o teatro lá da Federal com o nome dela. Então, a gente vai querer saber tudo sobre ela também. Mas antes disso, fala um pouquinho pra gente da Araci, a Araci Balabanian, que a gente, né, perdeu ano passado. Você conheceu ela? Que ela também leva o nome de um teatro aqui, né? Sim, Conta o Teatro Araci Balabanian, que é um teatro que foi inaugurado, acho que em 1989. Eu tive a satisfação de participar da inauguração do teatro com uma peça que eu estava montando no Rio de Janeiro, um conto de Hoffmann, era adaptação de uma ópera, e fui convidada para compor a programação de inauguração do Teatro Araci Balabanian, na época, com um elenco carioca, que pela primeira vez eu convidei e vieram aqui para o Mato Grosso do Sul, que é o Grupo Sobrevento, e que nunca mais deixou de vir para cá. O Sobrevento está sempre aqui, né? Enfim, e a Araci é uma querida, né? Uma grande atriz brasileira, né? De drama, de comédia, do teatro, da televisão, né? E uma expressão, tanto que o teatro é uma homenagem a ela. Teatro esse que está reinaugurando agora, este ano. Que legal! Né? Agora, em março, se comemora o Dia Internacional do Teatro. Então, geralmente, há uma série de atividades na área do teatro, e me parece que a Fundação de Cultura vai reabrir o Teatro Araci Balabanian, depois de 9 anos dele
fechado, né? Que bom. E Araci Você sempre... conheceu ela, assim, pessoalmente? Trabalhou com ela? Conheci. Não trabalhei com ela, mas tive vários momentos a oportunidade de estar com ela. E ela sempre falou que era de Campo Grande, né? Ela Legal. sempre colocou Campo Grande, como a Glauci Rocha também. Eram atrizes que... E, aliás, de um modo geral, os artistas aqui do estado que tiveram expressão nacional sempre se referem ao nosso estado, né? Legal. E que é muito curioso, porque a população em geral, quando se fala do Estado, você fala num Estado rural, num Estado do agronegócio, né? E o Estado deu grandes contribuições à cultura brasileira, né? Temos aí a Glauci Rocha, a Araci Legal. Balabanian, o Rubens Correia, o Almir Sater, o Ney Mato Grosso, né? O Gabriel Sater agora, enfim, o Luan Santana, o Michel Teló, né? São expressões daqui que têm uma expressão nacional, né? Legal, E pouca gente sabe disso, né? E acho que um pouco do teu legado é fomentar tudo isso, né? Eu acho que trazer essa memória, né? Olhar para trás, reconhecer a nossa cultura, né? A importância dela, a singularidade dela, é uma pauta permanente. Legal. Porque, né, as novas gerações estão sempre vindo, né? Sim. Então, assim, é importante falar disso, né? É importante falar, por exemplo, mostrar a música Kikyo, Você estava comentando na do escola, Geraldo né? Espíndola, né? Às vezes a gente vai em escolas fazer trabalhos e você vê que as crianças não conhecem. Aí a gente fica, mas como é que as crianças não conhecem Kikyo? Como é que esses adolescentes... Alguns nós tivemos em Dourados recentemente e fizemos uma palestra sobre cultura para 200 alunos da rede pública. E a gente começa a palestra dizendo, quem aqui conhece Trem do Pantanal? E ficamos assim impressionadíssimos. 2 alunos levantaram a mão e Olha aquilo só. foi assim, a gente se depara com uma realidade. Há um abismo entre a produção, especialmente musical, dos anos 70, 90, para a geração de hoje. Em que momento você acha que isso se perdeu? Eu acho que há uma ausência de políticas públicas constantes, permanentes, que cuidem disso, né? A gente tem iniciativas que são sazonais, elas acontecem, aí elas não têm continuidade, né? Então, falta essa continuidade e falta, claro, uma ligação mais efetiva da educação com a cultura. Sim. Né? É preciso conhecer, todo mundo tem que conhecer a obra do Humberto Espíndola. Né? Legal. Todo mundo tem que conhecer, todo sul-mato-grossense tem que ter, pelo menos, se deparado com o quadro do A gente Humberto. tem que trazer ele aqui, né? Tem que trazer, claro. O Humberto Espíndola Legal. é o que a gente diz, é o pai de todos nós, vivo. Né? Que está aí Legal. um artista e que tem uma dimensão da importância da nossa cultura. O Humberto traz lá as reminiscências, vai falar do Rio Paraguai, do que vinha pelo Rio Paraguai, enfim, o que é essa terra fronteiriça, indígena e pantaneira. Né? Olha a riqueza que a gente tem, né? Quantos mestres populares, mestres de comitiva que já se foram e que não foram registrados. Né? Então, é uma cultura da parte oeste do Brasil que é muito rica. Né? E aí eu acho que a ausência de políticas públicas, né? Nem sempre você tem gente da cultura regendo esses espaços, então isso vai criando um abismo, né? E a população é preciso ofertar para a sociedade, né? É preciso, e quando você oferta, As pessoas consomem. as pessoas interagem, aí você vai transformando também, né? Legal. Já sentiram aí que a gente vai crescer muito culturalmente hoje, né? Eu tô muito animado com o episódio. aprender. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, não mandou pra todo mundo, não ativou o sininho, não se inscreveu no canal, tá vivendo errado. Seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta, eu falei no começo. Orgulho de ser sul-mato-grossense, porque eu não sou sul-mato-grossense, mas eu me sinto como conhecendo as histórias, né? Conversando hoje contigo. Eu me sinto parte disso aqui. Até fazendo esse programa, né? Enfim. E você é de Ponta Porã, né? Sul-mato-grossense mesmo. Tem alguma história saudosista? A gente sempre gosta de falar da infância, porque quando a gente começa a falar da infância, a gente começa a entender como que essa pessoa chegou aqui, como que ela se conectou com o propósito dela. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua infância em Ponta Porã. Então, eu sou brasiguaia, né? O que a gente fala, porque, na verdade, eu nasci em Pedro Juan Cavalheiro. Porque na época ali, a Pedro Juan era mais desenvolvido que Ponta Porã.
né? Então, o médico da minha mãe era um paraguaio, o hospital era no Paraguai. Então, eu nasci em Pedro Conde e a minha família tem uma ligação muito forte com meus avós paternos são paraguaios. Então, tá muito entranhada. Na minha casa não falta chipa nem sopa paraguaia, jamais. Sem fazer sopa paraguaia. Então, assim, eu vivi muito pouco tempo em Ponta Porã, porque meu pai foi para São Paulo e de São Paulo veio para Campo Grande. Então, a minha memória de Ponta Porã é muito pequena, assim, mas muita brincadeira na rua, né? E depois, em Campo Grande, eu estudava no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Legal. Sua adolescência foi em Campo Grande? A minha adolescência foi em Campo Grande, até os 16 anos. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer teatro, né? Fui fazer faculdade. Mas uma coisa marcante na minha infância eu estudava no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, só com meninas, né? E um dia uma das freiras me chamou e falou: Andréia, você vai para a diretoria, né? Eu e mais 2 amigas. E nós éramos realmente espoletas, né? A gente era assim, super, não parava, né? Muito ativas. E aí chegamos lá e a freira falou pra gente: a gente vai montar uma peça de teatro e a gente quer que vocês façam parte dessa peça. E aquilo foi marcante para mim. Eu falei: nossa, uma peça de teatro? A gente vai atuar? E aí abre na minha vida uma porta. Ali começa. Na qual eu Você entrei. nunca tinha pensado nisso? Você não sonhava, então, quando não era sonhava, criança? mas fui provocada, porque eu também tinha 8 anos, 9 anos, né? E também aqui eu não via teatro, né? Eu fui ver teatro mesmo depois quando eu fui embora daqui, porque aqui as peças que vinham era de vez em quando que vinha, não tinha essa, né? O Teatro Glauci Rocha também, que era o nosso grande teatro, passou por um tempo também parado, que foi exatamente na minha não, mais ou menos na infância e na adolescência. Então, assim, não tinha esse movimento como tem hoje. Hoje tem muito mais, né? Então, ali foi um momento marcante. E aí eu fiz várias peças de teatro na Auxiliadora. Todo ano eu fazia. Fui o Papa, fui Dom Pedro II, enfim, fiz vários. Certas freiras falam assim: vamos dar um jeito de cansar essas meninas, e nem imaginaram que elas iam interferir tanto na tua vida, né, no teu futuro. E aí fiz teatro, e aí, claro, naturalmente, você vai ficando conhecida na escola, eu e todas as outras pessoas que faziam teatro, outras meninas, né? E a referência, Você tem contato com essas amigas dessa época? Algumas eu tenho sim. E é curioso que algumas amigas daquela época, quando a gente se encontra assim no supermercado, e aí, André, como que você tá? Tá ainda fazendo teatro? Eu falei: claro, gente. Tô na cultura, tô envolvida com teatro, ou como professora, ou como produtora, né? Com teatro e com outras áreas também que foram se abrindo nesse universo de trabalhar com cultura no Mato Grosso do Sul, né? Porque você acaba não fazendo só uma coisa, né? Você vai buscando meios de fazer arte, de interferir na cultura, de contribuir, né? Porque não tem outra coisa para eu fazer, eu acho, sabe? Não tem. Você tirava nota boa? Tirava. Ah, você era assim, no 220, mas gostava de estudar. Tirava nota boa. Por isso que, às vezes, quando as freiras... não tinha muito o que falar, porque a nota era boa, né? Entendi. E os seus pais tinham essa veia artística? Eles tinham algum... Não. Ninguém na minha família tinha. Mas assim, te incentivaram a ter assim, eu sempre ouvi muita música na minha casa, né? Sim. Meu pai comprava discos, né? O LP grandão. Eu tinha uma eletrola, uma vitrola. Vitrola. Que era só minha, que eu carregava no quarto. Então, ganhar aquela vitrola, ganhar uma bicicleta e ganhar essa vitrola foram marcantes. E nessa vitrola, eu via, por exemplo, meu pai, quando lançou o LP TT e o Lírio Selvagem, que é um LP Geraldo histórico, falou disso aqui. né? O meu pai chegou em casa com 5, 6 daquele. Nossa. E aquela capa colorida, aquelas pessoas com aquela, né, com aquela aparência no meio com aquela malha que era uma onça, um tuiuiu. E eu vi Vida Cigana. Eu era muito jovem, eu devia ter uns 13 anos, mas eu peguei aquilo para mim, ficava ouvindo o tempo todo. Então a música foi fundamental na minha formação. Depois eu sou muito amiga da Elis Regina, que é fotógrafa, que é também uma pessoa aí que colabora muito com a cultura. A Elis Regina, nós éramos adolescentes, e a Elis Regina já ouvia Milton Nascimento, Clube da Esquina, Caetano Veloso. Então eu ia para casa dela nas tardes de sábado, eu e um grupo de jovens, de amigos, e a gente ficava ouvindo as músicas. Então eu ouvia o Milton Nascimento.
Legal. ouvir a música popular brasileira, me alimentou muito, né? Alimentou as minhas ideias e me trouxe também uma condição de sensibilidade com a música popular brasileira, né? Que é uma música muito rica. Mas você nunca cantou e tocou? Não, nunca. Já cantei em peças, já Ah, sim. cantei, mas Musical, né? em musical e também em coro, mas nunca toquei. Sempre fui da. Seus pais sempre se incentivaram a fazer quando viram que você tinha Sim. essa veia criativa? Meus pais, assim, são pessoas muito especiais. Como que foi o ensino médio daí? Como que você chegou pro seu pai e falou, pai? Então, daí? aí eu participava de um grupo de amigas que todas íamos fazer medicina. E eu Olha junto. só. Porque a gente cresceu junto e elas todas são médicas, menos eu. E aí teve um momento, então, que eu achei que eu ia fazer a medicina, né? Porque estava envolvida naquele universo das amigas também. Mas eu já fazia teatro na escola muito. E aí eu Tava comecei... apaixonada pelo teatro. Sempre, e eu não parei de fazer. Eu fiz no Teatro Dom Bosco também, depois que eu saí do Auxiliador e fui estudar no Dom Bosco. Ah, Já legal. no primeiro, segundo e terceiro. Então, eu sempre estava envolvida com atividade artística. E aí, quando foi para decidir mesmo o que você vai ser, eu comecei a ter uns sonhos com artistas. E eu ficava Jura? assim, o que eu estou sonhando com? E olha que as minhas Quem que era na referências, época? então, Tarcísio Meira, Glória Legal. Menezes, porque eu não via teatro, eu Sim. via televisão, né? E fazia teatro na escola. E aí eu ficava, mas o que eu estou sonhando com esses artistas? Aí eu fiquei pensando, assim, chegando à proximidade de decidir, de ter que tomar um rumo, né? Eu falei, ai, se eu pudesse mesmo, eu queria era fazer teatro. Era isso que eu queria fazer de verdade na minha vida. E aí eu comentei com meu pai, e meu pai, uma pessoa maravilhosa, eu venho de uma família de 6 irmãs. Caraca. Só mulheres, E o meu pai, um humanista, e falou para mim, você tem que fazer o que você quer fazer. Você tem que fazer aquilo que te Naquela época, move. quando se falava, eu lembro que algumas famílias falavam, vai estudar, quis ser artista, porque queria ser músico, vai estudar. Exatamente. Né? Exatamente. Tinha Como esse se músico e preconceito. artista não estudassem. Exatamente. O Geraldo Né? falou disso pra gente. Né? Ele Que é um sofreu também. equívoco, né? Se a gente parar de estudar, se você parar de se sintonizar no Na verdade, se mundo, estuda muito mais até. se estuda, claro, se lê bastante, se atualiza, né? Se aprimora, né? Sem dúvida. E aí eu acabei, meus pais me deram muita força sempre, até hoje. Até hoje, meus pais estão sempre do meu lado. legal, Quando eu vou eles fazer moram evento, aqui? moram. Que legal. Quando eles vão fazer evento, eles estão juntos, eles estão. Quem conhece, assim. Primeiro fã-clube que você teve. E eles são conhecidos no meio cultural, os meus pais, porque eles estão Qual que é o nome sempre. deles? Heitor Freire e Rosária Freire. Que Beijo legal. pra Escobar eles. Freire, Um beijo pra eles. Uns queridos. Mas aí você decidiu e daí? Não tinha isso em Campo Grande, Não né? tinha em Campo Grande, eu estava naquela fase de ir para a faculdade, e eu tenho o meu pai tem um irmão que mora no Rio de Janeiro, que morava na Rural, porque é agrônomo, dava aula lá no Fundão, na Rural, né? Mas o meu tio me acolheu, falou, não, vem para cá. Ele fez a minha inscrição, eu fui para o Rio, no caso do teatro, antes do vestibular, você faz uma prova de habilitação específica, onde você vai fazer um teste prático de teatro, Até hoje é assim? até hoje. E também que vai fazer uma legal. prova de conhecimentos gerais sobre teatro. Bom, a parte prática eu me garantia direito. porque eu fazia, né? Então tinha. Agora, a parte de conhecimentos Teórico. gerais, eu li muito. E meu pai me deu um livro. Quando eu estava me preparando, ele me deu um livro que é considerado uma das bíblias do teatro, que é A Preparação do Ator, que é escrito pelo Stanislavski, que é um russo que criou aí um dos primeiros métodos da arte de representar. Os cursos nos Estados Unidos se baseiam na arte, na preparação do ator, né, para fazer os cursos. Então, esse livro me abriu referências e eu fui me preparando, né? Não tinha Google naquela época, né? Sim. Não. Tinha assim, tinha. Era o só que é base. teatro, né? Quais são os principais Como que a autores gente do vivia, né? Não tinha, né? Mas aí eu fui lendo, fui pesquisando, e assim, estava com muita vontade, né? E eu acho também que o fato de eu ser do Mato Grosso do Sul, estar no Rio de Janeiro, tudo isso vai somando num contexto, né, de análise, porque aí tinha a prova prática, mas tinha os professores também conversando, entrevistas, né? Por que vir para o Rio de Janeiro? Eu falei, porque na minha terra não tem teatro, e eu quero fazer teatro.
né? E eu vou voltar pra lá. Desbravando. Aí depois então eu fiz a faculdade, que foi muito bacana, e na faculdade eu me reuni com amigos e colaborei na fundação do Grupo Sobrevento, que é o que eu estava falando antes. O Grupo Sobrevento está em São Paulo, né? Eles são dos grupos mais importantes. Então, ele foi criado nessa época da faculdade. Ele foi criado nessa época da faculdade. Nós viemos para cá na inauguração do Araci Balabanian. E quando eu vim para Campo Grande, que eu decidi voltar, o grupo não acreditava, né? Falei, mas porque teve um momento. E por que você quis voltar? Quando o grupo vai para São Paulo e decide que tem que sair do Rio, que o teatro, o mercado de teatro estava em São Paulo, porque no Rio a questão da televisão é muito forte. Muito forte, né? Então desfoca os atores, os grupos se desfazem, porque todo mundo quer ir para televisão, né? E o nosso interesse não era ir para televisão, né? Era fazer teatro. Então, naquela época também, a ideia de teatro de grupo no Brasil estava muito forte. Então, o que é um grupo de teatro que se constitui, que se produz, que se autoempresaria, que vai atrás de recursos? Então, estava nascendo, estava se fortalecendo essa ideia. E aí, quando o grupo decide ir para São Paulo, eu fico ainda uns 6 meses em São Paulo com eles. E aí decidi fazer uma pós-graduação. Eu falei, eu vou voltar para o Mato Grosso do Sul. E quando eu vinha para cá, no Natal, no Ano Novo, que eu conhecia um ou outro artista, eu não conhecia muita gente, né? Porque eu não tinha essa referência, eu saí daqui muito jovem. Mas eu ficava assim, puxa, mas aqui tem falta aqui, né? Precisa ter coisas aqui. Aí eu falei, aí no Sobrevento eles falaram, estamos acreditando que você vai embora, nós estamos indo para São Paulo, você não vai, você tem que ficar com... Eu falei, eu vou voltar, porque eu acho que agora eu já tenho elementos para eu voltar, né? E também vou voltar, mas eu estou no mundo, eu não estou lá, não vou... Eu vou, né? volto. E falou, e vou levar vocês, e vou trazer vocês, e vocês vão vir. E foi o que aconteceu. Há 33 anos o Grupo Sobrevento existe, e estão sempre aqui comigo, estão sempre... Inclusive, colaboraram também para a gente fazer grandes eventos aqui, como o SESI Bonecos do Brasil e do Mundo, que eu tive a alegria de coordenar em 2005, 2009, 2011, 2013. Também fizemos um festival internacional de teatro de objetos, que o Grupo Sobrevento era curador do festival, com grupos da Bélgica, grupos da Irlanda, aqui de países aqui em Campo Grande. Que legal. Isso foi em 2011 e 13, lá no Albano Franco, numa estrutura, num projeto do SESI, que foi um projeto incrível, totalmente gratuito para a população, com oficinas de artistas que trabalhavam o teatro de objetos, o teatro que é um teatro muito singular, feito por poucos artistas, né? E que na Europa é um boom na Europa, porque também é uma maneira dos artistas terem uma produção enxuta e poderem apresentar bastante. Então foi muito legal, muitas experiências interessantes. Quantos anos você ficou no Rio, Alteredé? Eu fiquei no Rio mais ou menos uns 9 anos. E foi nessa época que você fez esses filmes aqui, ó, Os Matadores, Cabeça Prêmio, Não. Formoso? Esse foi depois, foi quando eu voltei para cá. Logo que eu voltei para cá, o Beto Brant, diretor dos Matadores, estava fazendo o teste. Eu trabalhei na Fundação de Cultura também nessa época, como diretora de cultura. E aí uma pessoa falou para mim, o Beto tem que te conhecer, você tem que fazer o teste. Aí eu fui no centro cultural, ele estava fazendo o teste lá, tinha uma fila enorme de gente. Aí eu entrei na fila, fiz. Quando eu acabei o teste, ele falou, você está dentro do meu filme. Olha só. Foi super legal. Eu tive uma empatia com o Beto, acompanhei o filme foi feito em Bela Vista, né? Depois do Cabeça Prêmio, o Marco Rica me convidou para ser produtora de elenco local. Falou, você conhece todo mundo, você podia, vamos fazer uns testes aí, tal. E eu falei, tá bom. E aí comecei a fazer o trabalho como produtora de elenco, mas meu filho tinha 3 anos e pegou uma pneumonia muito forte. E eu tive que me afastar do trabalho e fiquei com meu filho 10 dias no hospital. E tinha uma atriz que precisava, que devia ter entre 35 e 40 anos na época, que era uma polícia federal e que a gente estava buscando. Quando eu estava na produção, temos que achar essa atriz. Aí fizemos com várias atrizes o teste. E aí, quando meu filho melhora, o Beto me liga, o Marco Rica me liga e fala, Andréia, eu consegui a atriz. Eu falei, é mesmo? Pô, que legal, porque estava tão difícil, né? Ele falou, menino, estava debaixo do meu nariz essa atriz. Já sei. E eu nem... Eu falei, é mesmo? Ele falou, essa atriz é você. Eu falei, eu? Então, e também tem uma questão, assim, quando eu trabalho como produtora,
eu sou produtora. E aí a minha chave vira. Eu não me vejo. Agora, quando me chamam como atriz, aí eu não quero ser a produtora. Porque a produção é muito concreta, é muito objetiva. Né? Você tem que resolver as coisas e fazer as coisas acontecerem. E o lado ator, ele é subjetivo, né? Então, eu preciso entrar num outro elemento que é mais abstrato, que é... Então, eu tenho essa alegria de ter, assim, sempre estar sendo chamada para uma coisa ou outra como atriz, né? Um trabalho, e como produtora constantemente. Particularmente, o que você gosta mais de fazer? As duas coisas. As duas. As duas me Não dão... dá ser atriz me dá um frio na barriga, né? Me dá um... Assim, porque né? Atuar é um ato Sim. tão incrível, né? E aí eu tenho que me... Não. Mas eu acho, assim... Não, é que eu fico admirado, de verdade, cara. É um negócio, assim... Mas quando a gente vê um papel bem feito, você fica, cara... Como que é isso? Não, né? a gente chora, a gente, né? E aí eu isso? tenho que me preparar como atriz, né? É isso que eu ia te preparar perguntar, assim. como é essa preparação de você se tornar uma pessoa e sair daquele personagem? É, Deve ser legal. muito difícil isso, né? Bom, assim, primeiro uma preparação corporal, né? Você tem que, para você atuar, você tem que se preparar fisicamente. Tem que beber mais água, tem que ter mais disposição. Né? Você O fala corpo, de estilo de vida de também, estilo dormir, de vida fazer atividade também, física. né? E também tá com a mente mais livre, né? Fazer uns exercícios de meditação, alguma coisa que te deixe a mente livre, para que você possa entrar dentro de um personagem que você vai representar, né? E aí tem o laboratório, né? Que personagem é esse, né? Qual é o ritmo dele? Como uma pessoa, né? As pessoas têm ritmo, as pessoas têm maneira de ser, de gesticular, de andar, de falar, né? E o personagem também. E você vai compondo isso, mergulhando dentro do personagem, o E que essa ele é. composição ela é feita baseado em fatos reais. Você vai ser uma policial federal, você vai se basear em uma real. Sim, que foi o personagem que eu fiz. Como que foi? Né? Eu sou uma pessoa muito risonha. E eu construí uma policial federal muito séria. E é uma cena muito curtinha, mas que é a cena em que fala para o personagem que ele vai ser preso. E que a polícia está de olho nele, que ele se cuide, que ele vai ser preso. Enfim, é uma cena... E o Beto, o Marco Rica, desde o início, ele me falava dessa Polícia Federal, quando eu era produtora de elenco. Ele falou, André, tem que ser uma pessoa assim, assim, assim. E quando ele me ligou, falou, eu achei a pessoa, e é você, e você pode vir aqui agora, vamos fazer um teste rápido? Aí eu falei, caramba, será? Eu falei, quer saber? Vamos. Porque se veio para mim, se bateu na minha porta, eu vou. E fui, fiz o teste, foi legal, foi interessante participar. Foi a primeira direção do Marco Rica também, que é ator, né? Então, ele também tinha uma relação em dirigir o ator muito legal, porque ele era ator. Enfim, foi uma experiência. É comum isso, o ator virar produtor? Não tem... Não. É muito comum. É muito comum. É comum também e o produtor porque... virar ator, não? Não, difícil. Mas o ator virar produtor, sim, porque a gente também, na nossa profissão, a gente tem que se produzir. Produzir é o quê? É descobrir que caminhos você vai ter para trabalhar. Né? Eu virei produtora um pouco por isso. Primeiro, que eu fazia as minhas peças de teatro no Arte Viva com os alunos. Eu tive durante muitos anos dando aula e essas aulas sempre tinham espetáculos no final de ano. Você aprendeu a parte da produção. E no Sobrevento já... Né? A gente captava recursos, a gente sabia elaborar projeto, a gente tinha jornalista no grupo, então escrevia release. Nós nos dividíamos nas nossas funções, além de atuar, existia uma máquina para manter a atuação. Né? Então, eu já tinha essa experiência com o Sobrevento. O Sobrevento foi a minha grande escola, sem dúvida. E quando eu voltei para cá, comecei a dar aula, produzir os espetáculos que eu fazia sempre tinham público. Eu não concebo... teatro sem público. Agora, esse público nem sempre vai espontaneamente ao teatro. Você tem que se valer de mecanismos, né, de divulgação, de convencimento, de escola, de faculdade, para ir atraindo o público para o teatro. E aí eu conheci o Nilson Rodrigues, eu tinha montado a Família Addams aqui. E que foi um sucesso, assim, e eu fiz todos os teatros de Campo Grande, fiz o Glaucio, fiz o Araci, fiz o Teatro Dom Bosco, fiz o Teatro Prosa, que na época lá do Sesc Horto, que também está reinaugurando agora, né? Também ficou um tempo fechado. Eu fiz esse teatro também. E o Nilson me conheceu, foi ver minha peça e ele estava criando aqui o Temporadas Populares, que foi
um evento que teve de música, teatro, Sim. dança em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá durante 3 meses, todo fim de semana. Aquilo foi um boom no estado, né? Legal, meu. Nunca houve aqui com essa dimensão, com esse tempo, tantas atividades com artistas de fora. Aí veio Paulo Altran, veio Tônia Carreiro, veio, enfim, todo o rock dos anos 90 veio naquela época para cá. E aí ele me convidou para estar na área do teatro. Falou, você pode... E eu falei, não, mas eu não sei fazer essas, né? Não, você fez esse espetáculo, você vai fazer. E o Nilson, e aí eu entrei num universo de produção bem profissional, né? E que me abriu grandes caminhos na minha vida. Depois o Nilson foi fazer o Festival de Inverno de Bonito Uhum. e me convidou Era a Isso próxima agora. pauta. e me convidou para coordenar. Eu participei da equipe de criação e execução do festival durante 7 anos, numa época em que ele era legal. 10 dias. Ele nasce com 10 dias. E nasce com Eu fui 2 todas as vezes. artes de verdade, né? Ele nasce com galeria de arte. Nós trouxemos para cá o Ciron Franco, o Krasber, grandes artistas que a gente montava uma galeria de arte lá, tudo gratuito, né? Então, assim, essa experiência com o festival, sem dúvida, foi muito importante para mim, né? Me trouxe muita a prática do mercado Pro estado, pro Brasil, pro pro mundo, estado, né? sem dúvida. E criou esse Pra corredor, Bonito. Não, corredor absolutamente. cultural poderosíssimo, né? Que está aí até hoje. Né? O Festival de Bonito, acho que vai para o 23º ou 4º ano. Né? E eu tenho a maior alegria de olhar e perceber que eu colaborei com isso. Você E deixou também um pouquinho de você lá, né? e depois com o Festival América do Sul, também em Corumbá, eu participei também dos 3 primeiros anos. E como eu falava espanhol, porque aí tem a questão da minha matriz, né? da minha veia paraguaia. E também, quando eu estava fazendo teatro no Rio, eu participei de um curso no Peru. Havia um convênio dos governos França, de todos os países da América do Sul e do Brasil. E eu mandei meu currículo e fui selecionada e fui fazer um curso com diretores franceses no Peru. Fiquei 40 dias no Peru. E ali, nesses 40 dias, o meu espanhol veio com força. Aham. E eu sempre fui muito curiosa, sempre pergunto para minha avó, quando ela falava alguma coisa, eu falava, vó, o que é isso? E sempre falava com a minha avó em espanhol. Então, legal. quando eu fui fazer o América do Sul, do festival, fui eu que cuidei das relações internacionais. Porque eu falava o espanhol fluidamente. Né? Então, assim, você vê como são as coisas. E quando nós fomos fazer em Corumbá, aconteceram vários fatos curiosos. Assim. A gente precisava trabalhar com pessoas da cidade. E queríamos assim, faculdade de turismo, de comunicação. Então, a gente ia nas salas de aula, apresentávamos o festival que estava nascendo, e eu perguntava, quem aqui fala espanhol? Ninguém respondia. Aí eu dizia, mas, gente, vocês não falam espanhol? Aqui está do lado da Bolívia. Aí um ou outro levantava o dedo e falava, olha, mas eu não sou boliviano. Olha só o Então, aí preconceito. você vê o preconceito. Aí eu falei, olha, pois quem fala espanhol vai trabalhar com a gente. Aí, assim, aí também começamos a inverter esse processo. Mas que maravilha que você fala espanhol. Né? Porque você mora aqui na fronteira. Que riqueza você ser bilíngue. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Né? E o espanhol me abriu muitas portas também. Que De relacionamentos com artistas de fora, de possibilidades de trabalho, né? Então, você vê como que uma coisa dá na outra. E tudo aquilo que a gente sabe, tudo que faz parte da nossa cultura, deve ser motivo de orgulho. Com certeza, Né? e tá tudo conectado, né? Às vezes a gente faz alguma coisa no passado, assim, fala, nossa, mas por que mesmo que eu fiz tal coisa? Aham. E a gente vai ver lá na frente, já entendi. Por que você passou 40 e poucos dias no Peru? né? Exatamente. E ali foi uma escola. E depois também todo esse universo, né? Aí começam a nascer as leis de incentivo no país. Nós tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul, no ano 2000, uma lei estadual de incentivo à cultura. Era o governo do Zeca, do PT, que foi um governo que abriu um lastro grande para a Eu cultura. lembro, nessa né? época eu trabalhava no Palácio Popular da Cultura. Ah, Tinha sim. muitas coisas lá, Sim, muito evento, sim, muita sim, coisa legal. sim. E aí nasce essa relação. Poxa, a gente precisa entender como é que participa dessa lei. E aí eu começo a entrar numa outra perspectiva que é de elaboração de projeto.
né, de entender o que é o projeto, o que é uma lei, o que é um financiamento público, o que é política pública para a cultura, afinal de contas, o que é isso, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, para trabalhar com cultura, e eu já fui convidada para ser gerente de loja de perfume chique que ia abrir, de coisas assim, não, você é empreendedora, vamos lá. Eu, não. A minha área é a cultura. Entendeu? E eu vou trabalhar com cultura. Então, assim, eu fui participando, entrando em frentes de trabalho diferenciadas ao longo dessa minha trajetória, né? Que foram muito importantes para eu ser o que eu sou hoje, né? Que eu conheço, eu tenho uma visão da cadeia produtiva da cultura, né, de como atuar nela, né? Depois comecei a participar de editais para ser parecerista de projeto cultural, porque aí eu já tinha feito muitos projetos. E aí o meu currículo, porque como eu coordenei projetos grandes e pequenos, né? Aí a Marruá também nasce exatamente quando eu volto para cá, porque eu voltei para cá e falei, puxa, como é que eu... Primeiro eu fui na Universidade Federal, porque eu tinha um curso de pós-graduação em teatro, eu achei que eu podia dar uma aula, mas fiquei um pouco decepcionada com a estrutura e falei, não é por aí que eu vou, deixa esse curso de pós, que algum disso vai soma na minha vida, né? E aí acabei falando, não, vou montar uma produtora. E montei a produtora com a Elisa Regina, fotógrafa, e com a Maria Alice, cantora, que a Maria Alice é cantora. Nós montamos a Marruá exatamente para a gente trabalhar. E fizemos shows, produzimos shows, né? Então, com a participação aí nos grandes eventos, nesses festivais, tudo isso foi somando também na minha vida como produtora, né? Como captadora de recursos também, né? Aí depois veio a Lei Rouanet, né? Como interagir com a Lei Rouanet, né? Depois também vieram os pontos de cultura, que foi lá no primeiro governo do Lula, e aí eu coordenei aqui um pontão de cultura, chamava-se Pontão de Cultura Guaicuru, que também era um pontão que trabalhava com os pontos de cultura, né? Pontos de cultura que eram pontos de cultura indígenas, pontos de cultura quilombolas, descortinando uma malha social do Estado de jovens que estavam trabalhando com a cultura, né? E aí depois acabei saindo um pouco do teatro, entrando no audiovisual, um pouco por uma percepção de que é o audiovisual de todas as artes a que vai dar emprego para todo mundo, né? É o audiovisual que vai absorver os atores, os diretores, e a importância também de ter técnicos nessa área. Então, no Pontão, que era um espaço da diversidade, um espaço de formação em teatro, fotografia e audiovisual, nós fizemos vários cursos gratuitos. Legal. Né? Fizemos um curso que foi incrível, chamado Mídias Contemporâneas Narrativas Populares. Foi um curso de 10 meses, no edital da Oi, que a gente ganhou, né? Então, a cada mês vinha um profissional. Primeiro veio de elaboração de projeto. Ficava 10 dias aqui, 38 pessoas fizeram o curso gratuitamente, fecharam o curso ao longo de 10 meses. Então, assim, essas iniciativas de formação livre, né, foram e transformando as pessoas. Hoje eu encontro... Outro dia eu fui na Assembleia, encontrei um jovem barbudo, assim, loiro. Falou, oi, Andréia! Uma intimidade. Você nem lembrava quem Ele falou, você lembra de mim? Aí eu olhei e falei, olha, eu não estou me lembrando de você. Essa Tanta barba. gente, Aí né? ele falou, pô, fiz os cursos no Pontão Guaicuru. Poxa, André, Que pôs a mão no legal. coração, assim, falou, pô, André, nunca esqueço. Eu vejo também os meus alunos do Arte Viva, sabe, querendo que os seus filhos façam aula de teatro comigo. Você está dando aula? Não, mas você tem que dar aula, porque o meu filho tem 9 anos e ele vai fazer teatro com você. Então, assim, você vê o quanto é uma paixão, né, uma responsabilidade e um resultado transforma a vida das pessoas. O impacto Né? disso. É muito, muito A gente lindo. a Sabrina fala muito, né, sobre assim, o empreender não é só você abrir uma empresa, trabalhar é isso, empreender na sua vida. Ela empreendeu na arte, cara. Olha o tanto de iniciativa, olha o impacto disso. Sim. É. Não, você sabe que essa questão do produtor, né? Não minimizando, mas você é um grande gestor de projetos também, né? E você saber fazer gestão de projetos, você faz qualquer coisa. Aham. Sabia que a gestão de projetos, ela, né? Você consegue gerir, sei lá, a montagem de um foguete a um espetáculo. Porque ele tem uma metodologia, né? Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: é você, assim, o que é que você quer fazer?
né? Legal. Qual é o passo a passo? O que tem que ter dentro do que você quer fazer? Quer dizer, as pessoas... Eu acho que a dificuldade muitas pessoas me procuram dizendo assim, eu queria que você fizesse um projeto para mim. Aí eu falo, mas o que você quer? Legal. A pessoa não sabe. A pessoa quer fazer um perguntas, projeto. Né, fazer né? perguntas, né? Então você vai pensar, Legal. você vai lá para sua casa, vai pensar, porque eu não vou dizer para você o que você quer fazer. Aí você vai testar a sua ideia. Né? Então, assim, tem essa coisa da dificuldade de pensar, né? De pensar sozinho, de estar sozinho. E isso é a semente que vai germinar em alguma coisa, né? Então, eu acho que elaborar projeto, é isso que você falou mesmo, a gestão de um projeto, você pode fazer muitas coisas. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que tá fora do roteiro, mas você, na sua rotina, você medita ainda? Você tem esses momentos de encontro com você? Porque você, a sua mente funciona diferente, eu não sei. Olha, como eu disse... É muita criatividade para uma pessoa. Quando eu estou me preparando para um trabalho como atriz, sim. Mas quando eu estou na produção, Nem dá tempo. não. Só tomando Porque café. é uma coisa atrás da outra, você tem que resolver, né? Também eu coordeno projetos grandes com pouca gente, então a gente acumula muitas funções. Quanto tempo leva a produção de um projeto grande desse? Olha, o ideal para que tudo saia bem é 6 meses, mas a gente faz em 3 meses e meio, 4, né? Porque às vezes você tem o recurso e você tem que gastar o recurso até, ou você recusa, ou você topa a parada. Então, você fala, não, vamos fazer. Né? Agora, eu tenho uma maneira muito particular também, especialmente de um ano para cá, tenho cuidado mais do meu corpo, tenho, assim, fazer exercícios que me dão prazer e que, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando a vitalidade do meu corpo. Tenho cuidado mais da minha alimentação, né? E tenho também meu marido fica impressionado. Ele fala para mim, André, você não para. André, domingo você não para. E muitas pessoas me procuram, né? E eu, então, além de ter e eu trabalho com meu marido, eu conheci ele, o Belchior, eu conheci ele trabalhando na produção. Hoje ele está na Marruá, né? Nós dois estamos na Marruá já há bastante tempo. Então, assim, ele fala para mim, mas você tem que parar, tem que ter uma quietude. Agora ele não fala mais, porque ele já entendeu. Que não vai adiantar do seu de falar. temperamento, né? Do teu perfil. E seu filho também acabou vindo para Meu filho arte? fez teatro também. Meu filho, com 11 anos, fez mais de 70 vídeos na internet. Caraca. Falando de minimalismo. Ele tinha 11, 12 anos, falando de minimalismo. Aí ele fazia personagens também, numa época que os youtubers estavam nascendo. Ele tem 19 anos hoje. Mas hoje ele não quer saber de nada. Nada disso. Ele foi para o oposto. Ele está fazendo educação física, é super regrado, porque o mundo da cultura, né? A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque sábado e domingo às vezes você tem evento, você tem. Então ele fala para mim, mãe, você não para. Você não para de trabalhar. É difícil ter uma rotina, né? Aquele hábito, né? Difícil. E também quando o Márcio falou no programa de mim, né? Eu acho que tem uma coisa muito de como eu sou produtora e gosto de produzir, né? E olho para projetos que são meus e para aqueles que não são meus. O Márcio, quando ia montar o Crianceiras, ele me procurou para eu dirigir o Crianceiras. Ele falou, você vai dirigir, vamos lá, Andréia, vamos dirigir. E a filha dele tinha feito teatro comigo também. Eu falei, não, Marcinho, eu não vou dirigir o Crianceiras. Manuel de Barros, para criança. Falei, não sei fazer isso, mas sei quem sabe. Falei. E aí convidei o Luiz André Cherubini, que é diretor do Grupo Sobrevento, que também dirigiu o show do Roca. Ah, legal. E o Luiz André não dirigia as coisas fora do grupo. Aí eu mandei o CD do Crianceiras para ele e falei, Luiz André, olha esse CD. Ele falou, legal, bacana. Eu falei, Luiz André, isso é um Manuel de Barros. O Márcio quer fazer um espetáculo musical, me convidou para dirigir, mas eu não tenho bala para dirigir. Mas eu tenho bala para ser sua assistente de direção. E aí, o Luiz André falou, eu vou aí no Mato Grosso. Veio para cá. Eu tinha uns amigos em Bonito que me emprestaram um rancho. Eu levei o Luiz André para o rancho, em Bonito, com cachoeira. Uma experiência ali para ele. Falei, você tem... Mas eu não dirijo fora do sobre, mas você vai dirigir, porque eu sou sobrevento, e eu que estou aqui. Eu falei para você que vocês iam vir para... E aí, ele conheceu o Márcio. Aí, quando ele conheceu o Márcio, tudo mudou.
Ele gostou do Nossa, é Márcio, incrível. achou que o Márcio tinha jeito, pegada. E aí fizemos o Crianceiras. Eu fui assistente do Luiz André. Ele veio para cá 4 vezes, ficava 3 dias e deixava o Legal. elenco comigo. Aí eu trabalhava. E aí ele vinha de novo até estrear. E o Crianceiras está aí, né? Acho que há mais de 15 Sim. anos. Uma Foi para várias potência. plataformas, né? Lindo. Vamos falar um pouquinho dessa produção Antes, de show. rapidinho. Ó, Ah, tá. bate-papo incrível, quantas realizações, né, gente? Eu tô encantado, de fato. Ainda tem bastante episódio. Se você não curtiu ainda, curte essa conversa, manda pra todo mundo. Ó, tereré. Pega o seu sereré, vou dar um tempinho pra você curtir, né, ô diretor? Compartilhar, mandar pra todo mundo, se inscrever no canal. Daqui a pouco eu vou fazer um kitzinho tereré aqui, ó. Da Maçã do Antônio, abacaxi e hortelã. E aí a Sabrina vai fazer essa pergunta Não, aí. então vamos aproveitar esse gancho da Andréia. Delícia o tereré, hein? Ai, que Aí, bom. Muito saboroso, hein? Gostei. A erva Ai, esse ajuda. aqui, Já ó, vou é anotar. menta limão. Erva mate ajuda, né? Você Erva vai mate ganhar ajuda. hoje. Ela vai ganhar Vai hoje. ganhar. Falando dessa parte de shows, né? De produção de shows. Você produziu o show da Maria Alice, que canta Paulo Simões. Conta pra gente um pouquinho dessa tua imersão nos shows, nos eventos. Como que funciona? Quando a gente quando a gente criou a Marruá, a Maria Alice ela tinha acabado de se formar em educação artística na Federal e tinha ganhado o Festival da Canção da Universidade Federal. E quis preparar o primeiro CD dela, que foi No Mundo a Passeio. A Maria Alice é uma artista muito especial e que tem um olhar também muito singular sobre a nossa cultura. E a Maria Alice falou: eu quero dar voz para os compositores do Mato Grosso do Sul. Então, No Mundo a Passeio, ela canta Geraldo Espíndola, Paulo Simões, Celito Espíndola, Gilson Espíndola, Paulo G. E aí, a Marruá produziu esse trabalho da Maria Alice. Isso foi em 1997. Maria Alice também envolvida com a produção cultural, também produtora, também trabalhou nos festivais, e a gente vai construindo uma história junto, né? Quando chegou em 2016, ela é nordestina, com pai nordestino e mãe sul-mato-grossense. Então, ela vinha na fazenda. Então, ela tem essa trajetória do Nordeste ao Pantanal. Ela resolveu fazer um CD chamado Sertões, que nós produzimos, né? Na Marruá, nós produzimos. E depois, agora, em 2021, eu também sou produtora do Paulo Simões, que há mais ou menos uns 5 anos o Paulinho me procura e fala: André, eu queria que você me produzisse. E o Paulinho é encantador, né? Como que é trabalhar com Primeiro Paulo que eu Simões? admiro a obra dele demais. Admiro, assim, acho que todo mundo tinha que ouvir, tinha que conhecer. Então vamos trazer o Paulo Simões aqui. Vamos trazer. E aí aí comecei a trabalhar com Paulo Simões, e aí entro dentro da obra dele, fiz projetos para o Fundo de Investimentos Culturais para o Paulo circular. Porque eu falo, não é possível que o Legal. Paulinho... Aí levamos ele para a praça pública em Dourados, Corumbá e Ponta Porã, e foi incrível a resposta das Legal. pessoas de todas as idades. Gente de 60 anos, 70, Não tem eu via como não você. gostar, né? E ele muito carismático, muito generoso, né? E aí eu falei para Maria Alice e a Maria, com esse olhar de só trabalhar compositores daqui, conversando, eu falei: Maria, por que você não homenageia o Paulo e não faz um show Maria Alice canta Paulo Simões? E ela, na hora, Legal. falou: opa, vamos fazer. E aí fizemos também um projeto para a lei e para o FIC, para poder circular. A Maria Alice também tem uma particularidade, ela vem de uma família de fazenda, né? São fazendeiros, então ela também tem recursos para investir no próprio trabalho, isso faz toda a Legal. diferença. Legal. Então, ela investe até hoje. Estamos preparando com ela agora o Maria Alice canta Geraldo Espíndola. Que legal. Ela vai fazer Nossa. só Geraldo Já veio Espíndola. aqui. Inclusive, gente, aproveita Te aqui ama ele. para convidar, nós estamos preparando Liga mais um no show. Maria Alice canta Paulo Simões agora em abril. Vamos ver se a gente faz lá na casa de ensaio. E aí já legal. convido vocês para assistirem. certeza. O Paulinho Com certeza. faz uma participação também no show. Muito bacana o show, muito lindo. Legal. E você demais. trabalhou com outros cantores, além do Paulo Simões, o Márcio no O Márcio no Tem mais alguém Crianceiras, que a você- Maria Alice. Assim, daqui foram Foram esses. esses. Mas de fora eu trabalhei com muitos, né? Com a Mônica Salmaço, que só cantava Chico Buarque. A gente trouxe ela para cá. E dentro desses projetos tive contato com inúmeros artistas, né? De Elza Soares a Barão Vermelho, a Zeca Pagodinho,
ao Zé Cabaleiro, enfim, vários artistas. Deve ser muito doido o sentimento, né? Assim, você, quando criança, contando pra gente que a música, né? Escutar aquele tanto de música e aí trabalhar com tantos artistas, assim, né? De perto. Como é que é o sentimento de realização, assim? Você consegue descrever? É dividir. Eu acho que quando eu faço uma produção, eu sempre procuro fazer ela da melhor maneira possível e sempre pensando no público. Né? Claro, você pensa no artista, no bem-estar do artista, em atender as necessidades, né, da própria produção, mas eu sempre foco no público. Como é que o público vai ver isso? Né? Porque, afinal de contas, o que a gente faz é para as pessoas. Né? Primeiro tem que ter público. Né? Então, como fazer com que esse público venha? E são várias maneiras. Não é só internet, não é só cartaz, não é só isso. Você tem que fazer um corpo a corpo. Né? E a gente sempre fez isso. Né? Sempre fomos para as universidades conversar com os coordenadores de curso, falar, estamos trazendo isso aqui tem a ver com o curso de letras, olha só que legal. A gente já trouxe uma peça com o Ney Matogrosso, que era Ney Latorraca, que era um monólogo, e que ele fazia grandes trechos de peças clássicas. E a gente falou, e era no Palácio Popular da Cultura, como é que põe 1.000 pessoas aqui? Aí fomos nas escolas, nas universidades, e aí grupos de alunos, 30, 40, aí faz enfim, você oferta e mostra a riqueza desse momento cultural que esses alunos não podem perder. Né? E aí você encontra professores sensíveis, professores que veem nisso uma oportunidade. Por isso que a educação é muito importante com a cultura. É importante que a gente tenha à frente desses alunos pessoas que entendam a importância da cultura e o que é esse momento de contato com uma peça, com um show, que o show não é só para você ir lá, extravasar, curtir, beber, né? Tem muitas outras coisas nesse universo, né? Legal. A gente também fez um projeto incrível aqui, que eu não posso deixar de falar, que foi o Avamarandu, Os Guarani Convidam. Foi um projeto, chamava-se Avamarandu, Os Guarani Convidam, Cultura e Direitos Humanos dos Povos Guarani. Nesse ano, a ONU tinha dito que o lugar onde os indígenas mais sofriam no mundo era aqui, Sério? na região do Cone Sul, porque tinha um surto de desnutrição indígena. Era também um momento do governo Lula, né? Então, que era um governo que olhava para isso, e a gente pôde realizar esse projeto, que é trazer os Guarani para eles se mostrarem como eles são, e não pela nossa ótica, senão pela ótica deles. Aí fomos para aldeias, para várias aldeias, fizemos oficinas de fotografia e audiovisual, inclusive com o Joel Pizzini, que é o nosso cineasta. Aliás, o Joel também tem que estar aqui, viu? Legal. Joel Pizzini. Vamos anotar. E fizemos esse projeto, foi lindo, fomos para as aldeias, eles fotografaram, demos câmeras para eles, né? E assim, o olhar deles é muito especial. Saíram vários filmes desse projeto, e o projeto culminava em Campo Grande, trazendo os indígenas para cá. Nós trouxemos 400 indígenas. Mas eles não atuaram, era mais foto? Para uma ação. Não, eles fizeram as oficinas, e aí fizeram seus roteiros e contaram a sua história. Legal. O protagonismo do filme era dos entendi. indígenas. Aí trouxemos aqui para a Praça do Rádio, 400 indígenas entram na Praça do Rádio cantando, rezando. Aquilo foi um negócio incrível. E trouxemos o Milton Nascimento para um show, que foi o único show que o Milton fez aqui em Campo Grande, aberto, assim, né? Tinha envolvimento da prefeitura, do governo do estado, do Ministério da Cultura, de muitos parceiros. Claro, você não faz um evento desse, né? De pessoal dos direitos humanos, muitas entidades ligadas aos indígenas. Foi um momento incrível da gente olhar para os indígenas a partir da cultura deles. Né? E aí tinha manifestação artística deles também, tinha exposição das fotos que nós fizemos durante as oficinas e os filmes também. Então, foi um momento incrível. E o Milton Nascimento foi batizado no show, porque trouxemos os xamãs, né, os rezadores e os caciques vieram para o palco, eram mais de 16 caciques que deram um nome ao Milton, e o nome que eles deram para o Milton, que eu não vou me lembrar agora em Guarani, mas significa semente da terra. E eles não conheciam o Milton Nascimento.
Nós só dissemos para eles que o Milton era um grande porta-voz dos povos da floresta. E que a gente queria muito envolver o Milton. Porque, ao trazer o Milton, a gente estava trazendo uma força para a causa dos Guarani e para o Brasil, né? E foi o que aconteceu. Recentemente, eu vi, quando a gente deu a camiseta para o Milton do projeto, a Vá Marandu, os Guarani convidam. Ele falou, me dá 2. Eu vou usar essas camisetas. Ai, que Recentemente, o Milton estava no programa do Serginho Grossman e ele estava com a camiseta. E a gente ficou, Milton com a camiseta do Amamarudá. Assim, o que é um artista consciente? Que ao colocar a camiseta, passado muitos anos, ele ainda está trazendo essa memória. E quanta experiência sua, hein? Pelo amor de Deus. Que legal. Agora, vamos chegar no que a gente também queria muito saber, que era sobre a Glauci Rocha. Conta pra gente, né? Você foi roteirista, produtora, narradora, intérprete de um podcast com fragmentos do livro Glauci Rocha, Mulher, Atriz Guerreira, do José Otávio Guizzo. Até se você quiser falar um pouquinho do José Otávio Guizzo. Sim. Como que foi fazer esse projeto? Conta pra gente quem foi a Glauci Rocha. Eu estava no Festival de Bonito em 2016 e a Rose Rodrigues, que é uma jornalista, ela estava com uma banca de livros. E aí eu vi lá o livro Glauci Rocha, atriz, mulher, guerreira, José Otávio Guizzo. Falei, uai, que livro é esse? Um livro que foi editado pela Universidade Federal, né? Nem tem na Amazon, porque eu procurei. Não tem mais esse livro. Inclusive... Vende usado, sabia? Tem usado. Tem usado. E aí a Rose, que tinha 2 livros e viu o meu encantamento, falou, vou te dar esse livro, Andréa. E me deu. E eu folheei o livro cheio de fotos da Glauci. E assim, Glauci Rocha, atriz campograndense. E na faculdade, tinha uma sala Glauci Rocha na minha faculdade. E tinha um post. Lá no Rio. No Rio, na Unirio. E tinha, na entrada da sala, tinha o rosto dela grande, assim, uma foto dela. Olha. Linda, uma diva, né? Então, eu entrava naquela sala, atriz campograndense, né? E durante a faculdade, da minha terra, né? Então, vai criar. Mas, de fato, eu conheci a Glauci, assim, pelas coisas que eu li de movimentos de teatro, mas eu não conhecia a história dela. Então, quando eu ganhei o livro, eu falei, opa, guardei o livro e fui ler o livro em 2021, muito tempo depois. Porque coisa de produtora, estou sempre fazendo coisas e focada naquele momento, né? Quando veio a pandemia e que veio a Lei Aldir Blanc e que tinha que formar alguma coisa, fazer projeto para a lei, eu falei, poxa, eu tenho que fazer porque a situação ficou muito difícil para todos nós, né? E aí eu peguei o livro, comecei a ler o livro e fiquei absolutamente encantada com o livro do Guizzo, com a maneira do Guizzo contar, porque o Guizzo, ele também era um roteirista de cinema. Então, ele faz o livro em blocos, como se fosse um roteiro de cinema. Então, ele vai criando E assim, a história da Glauci é incrível, porque ela era... Eu vi os números, gente. Não sei se você vai lembrar dos números, mas muitas novelas, mais de 50, 60 novelas. Mais de 60 novelas, Olha mais de 100 filmes. Então, ela fazia, ao mesmo tempo, durante 20 anos da vida dela, de 1950 a 1970, ela fez ininterruptamente cinema, teatro e televisão ao mesmo tempo. Olha. E assim, se você parar para contar o número de filmes que ela fez, de peças de teatro e de novelas e programas de televisão, você fala, ela não parava de trabalhar. E foi isso que matou a Glauci também, né? Ela era conhecida como uma pessoa muito intensa, que trabalhava bastante. Ela morreu do coração, né? Isso deve ter sido uma das coisas, né? E ela muito envolvida com a profissão. E ela foi uma mulher, assim, que politicamente também se colocava muito bem. Teve, logo nos anos 50, o governo tinha lançado um decreto em que, mais ou menos, colocava as atrizes como prostitutas. A Glauci foi lá, pediu uma audiência com o presidente e pediu para mudar aquilo, que aquilo era um absurdo. Porque ela era atriz, porque as atrizes eram trabalhadoras, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e que não tinha que existir esse decreto que também depreciava as prostitutas. Enfim, ela brigou por ela reverteu, né? Ela, na classe cultural, ela era considerada, ela era muito admirada por todo mundo, né? E era uma atriz de mão cheia.
né? O Guizo, que se dedica 17 anos da vida dele para pesquisar a história da Glaucia. A Glaucia já tinha morrido. E aí ele vai e fala com vários artistas que passaram no universo da carreira dela, ex-maridos, diretores, atores, produtores, autores, e faz uma entrevista com eles e é comovente os depoimentos. Não tem um depoimento que fala, não, ela era... ou que fale alguma coisa pejorativa. Não. E aí eu ia lendo aquilo e eu falei, meu Deus, como é que eu não li isso antes? Se eu que faço teatro não conhecia essa história e a riqueza dela, que imagina a população, nem sabe. Tem o nome do teatro, Glauci Rocha. Inclusive, outro dia eu conversei com o professor Marcelo Turini, que é reitor da universidade, e ele me garantiu... Um teatro, né? Sei lá, fazer uma peça de teatro. A história dela. É linda, linda. E aí eu falei para ele, Marcelo, o nome teatro, Glauci Rocha, todo mundo conhece, mas e o rosto dela? Tem que ter. E ele falou, como eu tinha vou na pôr. sua universidade. Exatamente, porque é preciso. E Ela mais do morava que no isso. Rio, nessa época toda de muito Ela trabalho. morava no Rio. Morava no Rio. Morava no Rio, depois legal. também foi para São Paulo por conta das novelas. Ela morreu fazendo uma novela, né? Uma novela chamada Hospital. Agora, a Glauci tem uma trajetória, tem um momento em que falam que tinha um filme que foi muito... Eu não vou me lembrar agora, mas um filme que a crítica bateu muito, o filme era ruim. Aí tem uma cena, e o diretor do filme era amigo da Glauci, e perguntou para a Glauci se ela não podia fazer uma aparição no filme dele. E ela falou, olha, que ela estava meio sem tempo, mas vai fazer. E a aparição que ela faz é uma cena na praia, ela está andando com um carrinho de bebê, passando ao fundo, era só isso que ela ia fazer. E o crítico fala, o filme é muito ruim, mas a cena com a Glauci Rocha é imbatível. Ela não teve fala, ela só passava, olhava, criava uma situação que chamava atenção para ela. E aí a Glauci Rocha salvou o filme. Caralho. Né? Então, assim, ela era considerada uma atriz excepcional. Todo mundo que viu a Glauci Rocha, né? E tem vários episódios assim muito curiosos da vida dela. No Rio tinha um prêmio Rainha dos Artistas e os artistas queriam que a Glauci concorresse. E ela falou não, e ela não era do glamour. Ela tinha uma frase dela que a minha função não é ser estrela, é ser atriz. Que legal. E nessa frase ela já diz, então ela não era desse glamour, ela era do trabalho, do ofício. E aí ela falava, não, mas tem que pôr a coroa, a capa. Não. Aí todos insistiram muito. Aí tinha um prêmio. Aí ela falou, opa, tem um prêmio. Aí ela ganhou a Rainha das Artistas, aí ela pega o prêmio e doa para o Retiro dos Artistas. Que naquela época, que existe até hoje... Sim. Que é um local onde os artistas, né, que já estão idosos e que não têm mais condições de se manter, ficam ali no retiro. Então, a Glauci passou, durante vários anos, ganhando o concurso de Rainha dos Artistas para doar o recurso. E lá dentro do Retiro dos Artistas tem um jardim, e o jardim chama-se Glauci Rocha. Cara... Ela, entendeu? Aí eu fico assim, também. Essas histórias, poxa, ela é daqui, né? Olha quanta sensibilidade, quanta força. Eu não ia saber. Quanto talento. Que legal. O Manuel Bandeira, tem várias situações no livro que são muito lindas, né? O Manuel Bandeira ia ganhar um prêmio. O Manuel Bandeira, poeta brasileiro, que todas as crianças e todas as gerações passaram pelo Manuel Bandeira, né? Ele ia ganhar um prêmio e ele conta para o Guizo, não sei se para o Guizo ou se em algum lugar que o Guizo pegou essa tá no livro. Ele fala assim, eu ia ganhar aquele prêmio, né, um prêmio tão importante da literatura, e resolvi que eu convidei 3 madrinhas para estarem comigo nesse momento do prêmio. Convidei Maísa Matarazzo, convidei Tônia Carreiro e convidei Glauci Rocha. Aí ele falou, Maísa Matarazzo nem me respondeu. A Tônia Carreiro estava fazendo um curso na Europa, não podia. Somente Glauci Rocha esteve do meu lado, mas quem tem uma Glauci Rocha tem tudo. É lindo. Aí você vai vendo isso, você vai vendo assim as pessoas falando dela, se enaltecendo dela. Ela era muito generosa com os artistas também. Tem um episódio que ela está contracenando com um artista, um ator fazendo cinema, e que era um ator muito inexperiente. E ele conta isso para o Guizo, que no intervalo das gravações ela chegou para ele e falou, meu querido, presta mais atenção no que você está falando.
olha o sentido desse personagem. Vira o seu, se a câmera está lá, você tem que virar um pouco o seu rosto para cá. Olha para mim e sente para você. E aí o artista fala, aquilo foi de uma generosidade. E artista que está contracenando com outro, que fala, olha, porque o artista vai querer brilhar. Falei, que generosidade para que a cena saísse bem. Então, ela era uma atriz admirada pelo talento que ela tinha e pela postura dela na vida, né? Quem será que influenciou ela, né? Você não fala no livro como que ela começou? Não, porque ela começou também a fazer teatro assim, meio que vou ali. Ela foi fazer, ela ia fazer medicina. Também. Ela foi para o Rio, ficou numa pensão no Rio e também foi assim. Foi em algum lugar, um amigo falou, vamos ver ali um curso que tem. Aí ela chegou lá, não saiu nunca mais. A gente, eu costumo dizer assim, quando a gente lê um livro muito bom, seja um clássico, seja uma biografia, é uma forma da gente viver outras vidas ali. Sim. E aí a gente se identifica e a gente cresce muito. Eu percebo você assim que você tem uma força interior muito grande, né? E uma das perguntas que eu queria fazer, apesar de ser muito risonha, ser uma simpatia assim, né, no primeiro contato. O que é mais importante para um projeto sair do papel? Porque muita gente tem projeto, muita gente tem muitas ideias, mas assim, às vezes a força para tirar ele, fazer ele acontecer. Para você, o que é mais importante para um projeto sair do papel? Eu tô perguntando isso porque eu vejo assim, você falou a Glaucia muito guerreira, muito trabalhadora, e aí você foi falando, eu falei assim, caramba, ela tem muito disso também, né? Eu tô te conhecendo agora. Sim. Né? É a minha percepção, mas pelo tanto de coisa que você fez aqui, eu acho que um podcast é muito pouco pra gente falar. A gente falar de já tem que ir pra roda. O que é mais importante? Olha, eu acho que, às vezes, eu vejo um projeto, assim, e olho para ele e falo, isso aqui vai dar certo. Eu não sei te dizer, tem uma força, uma questão de intuição muito forte também. Legal. Agora, tem também coisas muito objetivas, né? O que é que você quer fazer? Para quem você quer fazer? Né? Quanto tempo você vai levar para fazer? Né? Que meios você vai se valer para fazer? Então, primeiro é um pouco como a Sabrina falou, você se faz muitas perguntas. Você nem precisa ter as respostas, mas essas perguntas vão ajudando você a formular o que é um projeto, que é uma ideia e que depois é realizada. Aliás, a coisa que eu mais percebo assim no impacto da arte para quem faz é que é isso, é uma ideia apenas. E depois você vai passando pelo processo e depois essa ideia vira uma realidade e envolve tantas outras pessoas. Eu acho que essa percepção que o artista tem de criar, de ser um criador, né, que é uma coisa que não existe, está na tua cabeça. Mas aí você vai desenvolvendo. Agora, claro, pensar é fundamental, né? Se dedicar a pensar, se conhecer, né? Porque as coisas não são fáceis. Né? Para quem trabalha com cultura, né? Então e ao mesmo tempo você tem que ter esse espírito de se autoalimentar. O que você está fazendo? Você tem que saber o que você está fazendo, é importante, sim, porque isso vai te alimentar, né? E qual é a relação que você tem com a vida, né? Quando as pessoas falam para mim, você voltou para cá, né? Porque não deu sucesso, não fez sucesso. Eu ouvia muito isso antes, né? Aí eu pensava, poxa, o que é sucesso, né? Exatamente. O que é o sucesso, afinal de contas? Né? Eu, sinceramente, não quero ser milionária. Não quero ter vários apartamentos, Deus me livre, entendeu? Porque é arrumar mais complicação para a sua vida também. Então, assim, eu sou muito realizada com aquilo que eu faço. Né? Sou também uma operária aí, que estou a cada dia trabalhando e construindo, mas fico muito feliz de ver o retorno que a gente sucesso tem. Ele não é financeiro, né? Quantas pessoas chegaram a algum lugar porque te conheceram lá numa oficina de teatro, numa produção? Isso sem é dúvida, sucesso, sem né? dúvida. Né? De ouvir que alunos querem que os filhos façam, né? E quem passa pela arte, quem passa pelo teatro, especialmente quem tem uma vivência teatral, nunca vai esquecer. Porque o teatro, ele puxa não só o seu corpo, a sua voz, ele puxa o seu sentimento, o seu intelecto, a sua maneira de ver o mundo, ele te provoca, ele faz você mudar. Poxa, eu pensava isso, mas depois que eu vivi isso aqui, ninguém passa incólume por um Shakespeare, né?
Eu tive uma experiência no interior de Goiás também. Meu marido foi secretário de Cultura por 3 anos numa cidadezinha chamada Uruaçu, no interior de Goiás. E eu morei lá com ele. E chegava lá, uma cidade pequenininha, um monte de jovens na avenida andando para cima e para baixo. Eu falava, mas o que eles fazem? Eles andam para... Ah, isso aí, só, eles andam para lá. Eu falei, gente, mas vamos montar um grupo de teatro aqui? E aí fizemos um projeto para a Lei Federal lá de Goiás. Falei, o que seria legal aqui? Uma cidade que ninguém... Super conservadora, que todo mundo 10 horas... Né? Falei, como é que a gente faz para atrair jovens para o teatro e a população falar, opa, queremos ver isso aí. Falei, vamos montar Romeu e Julieta aqui. E na rua, vamos fazer um espetáculo de rua à noite e vamos fazer, itinerar ele. E foi um sucesso. Foi que você ganhou um prêmio? Não, eu ganhei o prêmio por uma outra peça chamada A Chave e a Fechadura. Foi uma peça de rua. E também ganhei um prêmio pela montagem de Doroteia, do Nelson Rodrigues. Que foi uma peça do Nelson Rodrigues que eu montei aqui. Que Nelson Rodrigues, você riu, tem uma atrás da outra, né? E muitas pessoas falavam para mim, você vai montar Nelson Rodrigues aqui? Não faz isso. Você não vai... Nelson Rodrigues, esse cara é um louco. Quando isso, né? Porque você fala assim, não, Nelson Rodrigues... Falei, não. E eu montei Doroteia, que é uma farsa em que as mulheres não veem homem. Elas se casam com os homens, mas não veem tamanha repressão, né? E eu tinha uma memória de tias minhas lá de Bela Vista. Eu falei, eu conheço essas mulheres. Essas mulheres existem. Então, assim, né? Você vai trabalhando com a sua memória, né? Com o que você quer fazer, com o que há de novo, com a sua percepção do mundo, para contar uma história que tem um sentido. Eu acho que quem faz arte, cultura, que não sabe o que está fazendo, ou que não... Aquilo pode não dar em nada, porque... Então, esse mergulho no que você quer fazer, no conteúdo, porque as coisas, a gente está sempre dizendo coisa para as pessoas, né? Então, isso é importante. Vamos para a roda, gente. Vamos para a roda. O papo tá bom? Curtem, compartilhem. Você vai anunciar a roda? Vamos lá, agora nós vamos para a nossa roda de tereré. Com o nosso parceiro... Ó, na roda de tereré é assim, ó. A gente vai fazer perguntas rápidas pro nosso convidado. E o nosso convidado também responde da forma mais rápida. Mas antes, vamos falar dos nossos parceiros, né? Os nossos parceiros que agora na roda, com a parceria aqui da Erva Mate Santo Antônio, que a Andréia vai ganhar. Ah, que legal. Não é Natal. Puxa, que legal. Da Malu Pires, ó, vai subir um QR Code aí pra quem quiser. Olha só, Ai, que legal, que lindo. Tem uma canequinha nossa também, pra você nunca mais esquecer da gente. Poxa, que lindo. Novocast, parceria com Café com Negócios. Ai, que também, lindo, gente. Tá? E também no nosso novo parceiro, To Go. Ó, depois você diz o que você vai gostar. São alimentos congelados. Tá? Olha, eu acho que tem um fundi aí dentro pra você, que eu dei uma olhadinha. Que legal, tá? Um beijo pra gente. Fernanda, um beijo pra Malu. E você vai ganhar também uma erva mate Santo Antônio. Oba, que delícia. É menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Porque a gente já recebe gente que tá assim, ó. O tempo todo fazendo um monte de coisa. Poxa, gente, muito obrigada, viu? A esses parceiros todos. Muito importante essa parceria, né? Que legal. Muito. Vou pôr no meu Instagram. Isso, marca não. Marca To Go, marca Malu e marca a gente, vou marcar, tá? Se você quiser o To Go também, aonde? Lá no Carandá. No To Go Carandá Boss. Pode ser o QR Code, é To Go Carandá. Isso. E um chapéu bonito assim na Malu Pires, lá no Shopping Campo Grande. Isso, é o quiosque da segundo Malu. piso? Isso. Isso, pronto. Que legal, muito Vai lindo. aparecer o QR Code pra vocês aí, tá? Parabéns pra Malu também, muito bom Tá tão lindo esse chapéu. Vamos deixar ele aqui pra gente fazer a roda? Você se importa de deixar ele aqui? Não, claro que Essa não. cor também ficou boa, né? Ficou linda, amei, Andréia. Ficou muito legal. Vamos deixar ele para nos congelar o seu. Sim, claro, tá? claro. Vamos lá, então eu vou começar com as perguntas, tá? Andréia, quem é você? Como você se define numa palavra, enfim, quem é a Andréia Freire? Quer dar um tereré? Teve um convidado que falou assim, me dá um tereré aí. Foi o Loureiro, não foi? Foi o Marcelo Freire. A gente perguntava pro Marcelo, peraí, dá um tereré. Daí ele tomava, daí ele pensava o que ele ia responder. Eu acho que eu sou um ser em ebulição. Legal esse, hein? Pronto. Uau. Qual que é o seu primeiro pensamento logo quando você acorda, o mais frequente? De gratidão.
Eu agradeço. Eu deito na minha cama e falo, ai, que travesseiro gostoso, ai, que cama gostosa. Eu só tenho a agradecer, sabe? Só tenho a agradecer por fazer o que eu faço, por ter saúde, por ter curiosidade pela vida, que eu acho que é isso que me alimenta. Uau. É um ritual, assim, de silêncio, quando você... Eu gosto de me espreguiçar, e quando eu paro de me espreguiçar, que eu faço... Eu sempre também trabalho muita coisa do som, né? Fico, aí, e aí eu falo, só tenho a agradecer. Uau. Legal. A família que eu tenho, sabe? Enfim, tudo. Um conjunto de coisas que não poderia ser diferente, eu acho. Legal. Você se espelhou em algum artista, alguém que você admira muito no cenário artístico? Olha, eu não me espelhei exatamente, mas eu admiro demais a Glauci Rocha. Uau. E eu acho que eu tenho, assim, uma missão. Depois de ter lido o livro dela, de ter feito o podcast, sabe? De trazer essa memória sempre, né? Eu acho que provocar a Universidade Federal para trazer isso já está tendo resultados, já vai ter resultado. Eu acho que é isso. Legal. É trazer essa figura tão importante para iluminar Para nossa cultura, isso é para muito nossa importante. cultura. É. E para jovens, falam, puxa, ela fez isso. Eu também posso fazer. É igual a por que história não? do Kikyo, né? Isso aí. Tá, História quem do não conhece Kikyo, quem não conhece Trem do Pantanal, quem não conhece Glauci Rocha. Exatamente. Não é mesmo? André, você tem alguma paixão, tirando o teatro, enfim? Você tem alguma paixão na tua vida? Olha, eu tenho um filho de 19 anos, eu achei que não ia ter filhos, mas, né, acabei me casando, me apaixonando, e tive o Eduardo, que é um menino de ouro, mas eu não cozinhava. Porque eu sempre correndo, e eu venho de uma família de muitas mulheres. Então, na minha casa era assim, todas as minhas irmãs cozinham super bem. E eu era sempre assim, a André é artista. E aí eu ficava assim, realmente, eu não cozinhava, tal. E depois com o Eduardo, eu comecei a cozinhar, e aí ia nas minhas irmãs, me dá essa receita, minha mãe. Então, hoje eu tenho muito prazer em cozinhar, e gosto quando o meu marido e meu filho falam, mãe, meu filho sempre fala, esse é o melhor almoço que você fez. Sempre ele fala. Que bom. E esse é teu hobby também? É o que você gosta de fazer? Por exemplo, o que você gosta de fazer quando você não tá produzindo, não tá num projeto muito grande? Eu gosto de ir para o Parque das Nações Indígenas, gosto de andar no parque, gosto de estar em contato com essa natureza e gosto de cozinhar. Então, quando eu tenho tempo, eu preparo o meu domingo, vou no supermercado, compro, vou experimentando um ou outro prato diferente. Isso não é sempre, é raro, mas é uma das coisas que me dá muito prazer. Uau. A gente tem uma confraternização sempre no final do ano, já fazendo convite, então se você quiser, de repente, preparar um prato... Eu acho que também tem a ver com a criação. Eu fui descobrindo ao fazer o alimento que eu não sabia, achava que não dava, que é um pouco isso, parar, né? Eu acho que dosar o tempero, quanto de alho que vai pôr, se põe pimenta ou não. Isso tem tudo a ver com teatro. Uau. Tem tudo a ver com a percepção dos tempos, das quantidades. Legal. Legal. E você gosta de viajar? Sim. Fala pra gente uma viagem legal que te impactou. Bom, essa viagem que eu fiz no Peru foi muito forte, porque eu convivi também com atores de todos os países da América Latina, não só América do Sul, mas tinha mexicano, tinha cubano. Foi muito marcante, foi muito marcante. Perceber também que a América do Sul nós somos parecidos, mas somos diferentes também. Perceber a força dessa latinidade foi muito marcante para mim. Que legal. Recentemente eu tive na Argentina, agora em novembro. Também foi uma viagem bem bacana, porque a Argentina é um país incrível, né? Eu entrava em cafés assim e via estantes de livros e jovens tomando café e lendo. Que legal. E num ambiente silencioso, né? Eu fiquei reparando, gente muito jovem, né, lendo. E eu falei, puxa, porque a leitura ela é a porta para um mundo, né? Uhum. E quanto mais você lê, seja lá o que for, mais você Legal. amplia a sua percepção das coisas, né? A gente gosta muito de ler aqui, né? Eu adoro. Andréia, você vive rindo, você já falou, né? Tem uma energia super boa. Tem alguma coisa que te tira do sério? O que te tira do sério? Bom, falando de trabalho. Um pouco eu fico incomodada quando na produção, onde as coisas precisam estar bem feitas e quando alguém fala que fez aquilo que não fez. Mas você chega a ser perfeccionista, assim?
Não, Pouco, não assim a ponto de não, mas assim já vivi situações muito difíceis do espaço não estar preparado para uma determinada pessoa que vai falar e chega lá você cadê não está preparado, né? Então assim eu acho que essa preparação que a cultura ela não pode ser desarranjada, desarrumada, ela tem que ser elaborada exatamente para envolver as pessoas e ter o resultado que se quer, né? Então eu fico um pouco quando a pessoa mente. E não precisa isso, né? Eu acho que a gente também na cultura tem uma relação mais horizontal, onde as pessoas podem... Né? É diferente, né? Não é um patrão, não tem essa... Mas eu acho que quando a pessoa tenta escamotear e fazer que fez aquilo que não fez... Te tira do sério. E quando você sai de você, o que te traz paz? O que você faz pra voltar? Eu Te respiro profundamente. Quando eu estou muito nervosa, quando eu estou... E também o teatro me deu isso, as aulas de voz, né? Eu respiro profundamente e procuro com essa respiração, inspiração e expiração profunda e longa, isso vai me trazendo um outro estado físico e mental. Né? Então, e eu sou muito elétrica. Então, muitas vezes eu faço isso. Sabe? E também quando eu acho que eu vou ter uma atitude que não é a melhor atitude. Aí eu respiro... E percebo que eu não... Que bom que eu respirei, que bom que eu não me precipitei. Porque todas as vezes que eu me precipitei e eu errei, eu fiquei muito mal. Né? Que eu tive uma atitude que não era bem aquilo. Então, e porque você lida com muita gente, né? Eu lido com prazos, com resultados. Então, você tem que também sempre se colocar no papel do outro. Isso o teatro me deu também. Né? Às vezes eu acerto, às vezes não. Qual o seu valor inegociável? Aquele que você vai dormir com a consciência tranquila. Inegociável? Inegociável. A minha opinião. Eu acho que poder dizer o que eu penso, o que eu acho, eu acho que isso é inegociável. Né? E qual pessoa que mais marcou a sua vida nessa jornada toda? E por quê? Dá um tereré pra ela. Poxa, difícil. Tereré pra ela. Pessoa que mais marcou a minha vida. Pode ser família, pode ser na profissão. Olha, bom, essa pergunta é muito profunda, né? Mas eu acho que o meu pai. Legal. Meu pai sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida, sempre foi uma pessoa que me levou para frente. Né? Sempre quando eu falava, acho que aqui não dá, puxa, esse Mato Grosso do Sul, meu Deus, né? Porque você tem momentos e momentos, né? Ele falava, não, minha filha. Ele sempre foi fonte, Legal. sabe? De bebê, né? Então, ele, sem dúvida, é uma pessoa importantíssima na minha vida. Que bonito. Legal isso aí. O que é sucesso pra você? Estar em paz. Estar em paz. Sabe? Saber que a vida é longa, que as oportunidades existem, que não é preciso ter medo. Né? Eu acho que estar em paz é um alimento para você viver. Não é para você estagnar e achar que a paz é uma coisa... Mas, assim, tá bem com você mesma, com o que você faz, sabe? Para fazer mais, para continuar fazendo, né? Então, estar em paz, eu acho que é muito importante. Legal. Qual o seu propósito? Criar. Meu propósito é criar. Já deixou aí um legado em várias obras, né? Mas, assim, sempre um desafio, né? Eu fiz recentemente, tô trabalhando num projeto agora, vou voltar a trabalhar como atriz, porque um diretor de teatro do Rio, que é meu amigo, me provocou, depois que ele viu uma exposição da Conceição dos Bugres no MASP, em São Paulo. A gente tem aqui. Maravilhosa. E ele foi o Miguel Velhinho, que é diretor da Companhia Pecode, no Rio de Janeiro. Ele era do Sobrevento, como eu. E quando eles vieram para cá pela primeira vez, eu dei um bugrinho para cada um dos meus amigos do Sobrevento, né? E falei para eles, olha, quem ganha um bugrinho nunca mais deixa de vir para o Mato Grosso do Sul, vai vir sempre. Né? E aí ele viu a exposição no MASP e me ligou de lá, falou, Andréia, ela é aquela. Eu falei, exatamente. E falou, Andréia, vamos fazer uma peça sobre ela. Eu falei, vamos, Miguel, claro, lógico, claro, Miguel. Eu vou dirigir, tal. Eu falei, eu vou produzir. Ele falou, não, você não vai produzir.
Você vai ser atuar. atriz. Aí eu falei assim, epa, epa, opa, epa. Falei, aí fui trabalhando. Por que não? Por que eu não vou contar essa história? Eu vou contar essa história. Né? E aí estamos num processo, já envolvendo muitas pessoas, estamos captando, né? Estamos fazendo aqui o projeto para a Lei Rouanet, para captar recursos, para contar a história da Conceição dos Bugres no teatro. Então, para mim, é um desafio enorme ser dirigida também pelo Miguel, né? Poder participar desse processo. E eu acho que o ano que vem a gente vai ter essa peça aí, com certeza. Que Legal. legal. Incrível. André, o que não pode faltar na tua vida? O tereré. Água. Por quê? Porque com esse ritmo intenso, durante muitos anos da minha vida, eu bebia muito pouca água. Olha só. E o meu marido trabalhando comigo, quando eu chegava nas produções, sempre tinha alguém com uma canequinha. Eu ia passando para André, toma uma água. Porque ele falava, dá água para Andréa. Porque essa personalidade elétrica, né? E aí também isso me fez tomar a água, parar para respirar, vai me dando uma outra condição. Então, a água, eu tenho muito prazer em beber água. Hoje bebo várias vezes ao dia. E é Legal. muito saudável, É muito porque legal limpa. você falando isso. Eu tenho um hábito, assim, eu tenho um problema muito sério. Eu paro, sento, pego uma água e começo a tomar ela e pensar como eu vou resolver. Só consigo resolver com a água, sabia? É muito engraçado isso. E o meu marido é uma pessoa muito diferente de mim. Ele é muito calmo, muito tranquilo, Eu fala também. pouco, mas quando fala... Então, ele também... E assim, por isso que eu agradeço, sabe? Porque essas pessoas são contraponto, né? E me ajudam também a ter uma relação porque eu sou muito intensa. Né? Então, tudo isso, se parar, faz parte, para você construir coisas legais, faz parte você trabalhar esses ritmos diferentes, né? Vamos pra Legal. mensagem final. Mensagem final? Aham. Então tá. A gente sempre tem uma última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os lugares. Celulares, televisores, peças de teatro. Que mensagem mundo você deixaria todo. para o mundo inteiro? Se você tivesse essa oportunidade. Se puder- Qual seria a mensagem da Andréa para o mundo? Puxa, gente, vocês tinham que ter me falado. Eu ia me preparar. Fala o que vem do coração. Você é boa de improvisar. Abra um livro, leia, Legal. sabe? Se relacione com o livro. O livro é um universo poderoso, né? Então, assim, olhar para um livro e ler aquilo que você quiser ler, mas leia, porque a leitura vai te abrir muitos caminhos, né? Tem um poema do Mário Quintana, posso falar? Pode. Rapidinho. Não sei se eu vou me lembrar ele inteiro, mas é mais ou menos assim. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira tu que estás nesta cela abafada, o ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Uau. Que lindo. Mário Quintana. Uau. É isso. Gente, Estamos chegando aqui pro Chegamos final. pro final, muito bom esse bate-papo. Ficaríamos aqui mais algumas horas Ela vai ter que falando. mudar, vai ter que Não deu voltar. pra passar tudo que tava no Não deu pra roteiro. passar tudo. Foi incrível. Eu queria agradecer, né, sua presença aqui, sua generosidade, contar tudo, né? Enfim, quase tudo, porque faltou coisa pra gente contar. Enquanto você tava falando, eu lembrei de um filme. É um filme bobo, assim, é o Wonderland, vocês já viram? Tem uma parte que a menina fala assim, que ela queria ir pro espaço. E aí chega o pai, a mãe conversa com ele, filho, o espaço é muito longe, né? Aí a mãe chega, e se você for lá e não tiver nada? Aí ela fica meio brocochô assim, e aí olha, e se eu for pra lá e tiver tudo? Quando você estava contando a sua história, falando do teu pai, né, que ele foi um grande impulsionador, como é importante a gente ter uma pessoa assim. Sim. Talvez quando você tivesse vindo para Mato Grosso do Sul e as pessoas falaram, e se não tiver nada lá? Não tem nada para você lá. Sim. E se eu for e tiver tudo? E tinha tudo, né? Tinha. Teve tudo. Que lindo, amigo. Eu arrepiei. Teve tudo. Obrigado, tá? Sim. Obrigado até, assim, ela podia estar na medicina. E a gente podia não estar contando essas histórias aqui. Obrigado de verdade, tá? Eu acho que a gente vai ter que conversar mais vezes. Não sei, na confraternização ou no podcast.
peça da Conceição dos Bugres, que a gente com conversa certeza. de novo. Com Né? certeza, Porque você já com trouxe pra certeza. gente a história da Glauci Rocha. Sim. Aí você traz da Conceição. E aí, Andréia, eu também queria agradecer, né, o contato, a gentileza de você estar aqui. Um beijo pro Márcio de Camilo, que foi quem passou o contato da Andréia pra gente. E se você está assistindo aí, de repente tem um sonho, né, gostaria de ser atriz, ou acha legal todo esse movimento de estar fazendo gestão desses eventos, né, como produtora, assiste esse podcast mais de uma vez, pega os insights, né? Às vezes você não tem o pai da Andréia que estimulou ela, mas nós estamos aqui, o nosso objetivo, o nosso propósito do podcast é isso, é contar a história, né, da jornada das pessoas. Então, se você quiser saber mais, o seu Instagram é Andréa E. Freire. Isso, Andréa manda uma E. Freire. mensagem para Andréia. Sim. E a gente está muito feliz mesmo de poder te conhecer um pouco melhor. Quem passa aqui agora é nosso amigo, nós somos amigos agora, Sim. né? E Muito é isso, bacana. só gratidão, Andréia. E eu agradeço muito. Esse programa é uma surpresa, né? Fiquei muito feliz pelo convite. O Marcinho tinha me falado. Eu acho que a proposta de vocês não é só atraente, mas ela é muito importante, né? Trazer essas memórias, essas pessoas que fazem. E nosso estado está cheio de gente Muito legal, legal. gente cheio de histórias muito interessantes. Espero que vocês tenham vida longa. E Amém. adorei estar aqui também. Legal, Isso aí. obrigada, gente. Curte, compartilha e comenta o que você mais gostou do episódio. Vou esperar seu comentário. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.